A paz do Senhor a todos, que vocês possam ter um excelente dia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35, que tem como subtítulo A Seara e os Ceifeiros. E diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, eu já falei para vocês uma vez de que eu imagino que Jesus Cristo era uma pessoa super bem fisicamente, né? Eu já falei isso, acho que Jesus era bem fitness, né? Porque a gente sempre vê falando que ele estava caminhando, andando, sempre levando a palavra de Deus. E aqui é mais uma dessas passagens, né? Onde mostra Jesus caminhando e levando a bênção às pessoas que necessitavam. Nessa aldeia, por exemplo, ele ia ali, entrava nas sinagogas e pregava o evangelho de Deus, falava do amor de Deus, e ali curava as enfermidades, as pessoas que tinham problemas, ele vinha, curava e abençoava todo o povo que o procurava. E num determinado momento, ele olhando, ele viu a multidão, ele se compadeceu daquilo ali. Ele teve realmente compaixão, porque dava-se a impressão de que eles eram como ovelhas que não tinham um pastor para cuidar. E eu fico aqui pensando, Jesus, ele gastava o tempo dele em ir a locais onde existiam pessoas que precisavam de ajuda, pessoas que necessitavam realmente ser curadas e transformadas. E ele, mesmo assim, ele encontrava tempo para observar a situação que aquelas pessoas estavam passando. E o que mais chama a atenção é perceber que eles não tinham realmente quem os conduzisse, quem os orientasse. E nos dias de hoje, irmãos, a gente percebe que há uma briga muito grande, existe um problema muito sério, porque a cada metro quadrado a gente percebe que tem uma porta de uma igreja aberta. Então é como se em cada esquina tivesse um pastor para falar do amor de Deus. E o que a gente observa são que as pessoas, muitas vezes, elas recusam ouvir falar desse Deus maravilhoso. As igrejas existem, os pastores estão aí dispostos, abertos para falar do amor de Deus, para falar do evangelho do reino. Mas muitas vezes o que a gente observa é que tem igrejas que tem pouquíssimos membros, tem poucas pessoas realmente dentro das igrejas. Agora, as pessoas podem estar falando, mas agora também nós estamos vivendo essa época de pandemia, distanciamento social, e aí a desculpa do momento.
as pessoas não estão na casa do Senhor. Mas não é bem isso que acontece, não. Durante os outros períodos, né, que antecederam tudo isso, a gente percebe, são várias igrejas abertas, vários pastores, a gente chega a ver o pastor, a esposa, às vezes um filho ou uma filha, de joelhos dobrados ali, clamando, orando, intercedendo, e os bancos vazios, né? E então isso parece realmente ir na contramão do que Jesus está falando aqui, porque naquela época ele observou que as pessoas estavam como que sem um pastor para conduzir. E hoje a gente percebe que às vezes tem um pastor e faltam a disposição dessas pessoas para serem conduzidas. E a gente percebe realmente, irmãos, de que falar nos dias de hoje de que a seara ela é grande e poucos são os ceifeiros, só vai reforçar a ideia de que as pessoas rejeitam realmente ouvir falar de Deus. Tem muitas, mas muitas pessoas mesmo, que elas não estão, elas já ouviram falar, elas já foram evangelizadas, mas elas recusam caminhar até a casa de Deus. É como se elas quisessem a bênção, mas rejeitam o abençoador. E eu fico pensando que o esforço, às vezes, de alguns pastores tem sido meio que em vão. Eles ficam, batalham, oram, e eu me enquadro nisso também. Eu não vou aqui me furtar a isso, não, muito pelo contrário também. Eu também frequento uma igreja onde eu acho de que já passou da hora da gente ter campanhas de evangelismo, de buscar pessoas para estar na casa do Senhor, de se fazer algo para motivar e trazer realmente as pessoas para ouvir a palavra dentro da casa de Deus. Se não fosse importante estar dentro de uma igreja, não existiriam as igrejas. Porque o que a gente mais percebe é que tem pessoas que falam: não, eu tenho Deus, eu já creio em Deus, eu confio em Deus, eu não preciso estar dentro de uma igreja. Mas não é assim. Jesus, ele percorria, ia de aldeia em aldeia, e ele entrava nas sinagogas, e ali ele curava as enfermidades e moléstias. Ali ele pregava o evangelho do reino. Então, as portas de uma igreja, elas não estão abertas para que as cadeiras sejam convertidas, para que os bancos sejam convertidos, não. Muito pelo contrário. Estão abertas para que pessoas entrem por ali, e ali elas ouçam a palavra, e elas se convertam, elas permaneçam, aprendam e levem a palavra para outras pessoas. É assim que a gente vai contribuir para o evangelho do reino. E então a seara ela continua sendo grande, mas eu creio assim, existem os pastores, existem sim as pessoas para anunciar as palavras nos dias de hoje, a palavra no dia de hoje. Mas infelizmente muitas pessoas elas têm rejeitado tudo isso, elas não têm aceitado. E eu espero mesmo que assim que as portas da igreja forem abertas, já com os horários definidos, os dias definidos, sem nenhum tipo de restrição, que as pessoas se acheguem, que elas venham ouvir a palavra de Deus. E é o convite que eu quero fazer para você, irmão,
da minha comunidade ou de outras que estejam, que porventura venham a assistir esse vídeo. Não deixe de ir à casa do Senhor. Não parem de ir à casa de Deus, não. Porque é lá que você vai aprender, é lá que você vai ouvir a palavra de Deus e ela vai te edificar, vai te fortalecer e você vai conseguir, então, repartir tudo que você ganha frequentando a casa do Senhor. Esteja envolvido com a palavra de Deus, mas de uma maneira que produza frutos. Não deixe que as pessoas andem de um lado para o outro desgarrada, não. Que você esteja do lado auxiliando. Seja um ajudador, um colaborador do seu pastor. Ajude realmente para que as pessoas, as ovelhas do Senhor, não andem desgarradas, não andem por aí sem rumo e sem direção. A paz do Senhor Jesus é o que nós necessitamos, é o que nós buscamos. Então, que você possa ficar com ela nesse dia. Esteja realmente convicto de uma coisa: sem a presença de Deus, sem ir à casa de Deus, tudo vai ficar difícil para você, para mim, para todos nós. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão, e que nós possamos superar tudo isso e que nós estejamos em breve, lado a lado, na casa do Senhor. Amém?